Fala pessoal, beleza? Vamos dar sequência aqui na aula de análise gráfica, análise técnica. E hoje nós vamos falar de algumas figuras e os setups para entrar na operação. Tá? Nós vamos falar aqui de bandeira, triângulo, o ombro, cabeça, ombro, W ou fundo duplo, M ou topo duplo, o diamante, que é bem raro, e a deriva. E o que é um pullback, que ele se encaixa na operação das figuras, beleza? Vamos começar então. Então, pessoal, vamos começar aqui com uma figura que é a bandeira, uma figura de continuidade do movimento, que tem uma estatística muito a favor dela, que normalmente ela é muito forte, normalmente ela dá certo. Então, o que é a bandeira? Imagina que a gente tem os candles, o preço está subindo, ó, ele vai subindo, certo? E ele começa a dar não chega a ser uma queda, mas uma descansada. Pode estar caindo um pouco, pode ser lateral, tá? Então ele subiu 5 períodos, 4, aqui 5 períodos. Ele tem que ter essa simetria, não precisa ser exato. De repente subiu 6, descansou 5. E o que acontece? A gente tenta conseguir imaginar aqui, a gente vai unindo os topos, ó. A gente vai unindo, sempre une os topos, tá? Então se você conseguir, aí você enxerga aqui, ó, você vê uma bandeira aqui, certo? Qual que é a operação? Quando o preço rompe essa linha, rompe essa resistência, ele tende a replicar esse mastro anterior para cima, certo? Qual que é a entrada? A entrada é logo no rompimento aqui. Se eu entrar na operação, o que eu vou fazer? Eu vou deixar um stop loss aqui, como uma garantia se a operação acontece alguma coisa e ela não anda conforme previsto e ela volta, você já sai da operação aqui. Você tem como alvo, você calcula essa perna, calcula para cima, o preço que der é o teu alvo. Beleza? O que é feito? A gente fala muito do pullback. Isso acontece muito, ó. Você tem, vamos pegar de novo aqui. Então você tem a bandeira, né? Está lá com a bandeira. O que é o pullback? Normalmente, esse preço ele rompe, tá? Esse candle ele rompe e ele tenta subir e ele volta. Ele volta aqui na linha anterior para depois subir de novo. Esse é o pullback. Ele vem, ele toca e aí ele dispara replicando a perna anterior. Não é toda vez que ele tem esse pullback. Muita gente gosta de esperar essa confirmação. Ele rompe, volta, bate e replica para cima essa perna. Ele pode ir direto também, mas é comum acontecer dele romper, vem para baixo para depois retornar. Por isso que é importante o stop, quando nós temos a bandeira aqui, né? O stop está nesta região, ó, aqui, abaixo dessa linha, da linha da paralela. Porque se você deixar um stop muito perto, o pullback vem, te tira da operação e continua subindo. Vamos ver um exemplo na prática. Pegar um gráfico aqui. Foi um estudo que eu fiz agora, semana passada, retrasada. Isso aqui é a ação da Magazine Luiza, gráfico diário. Dá uma olhada nesse aqui, ó. Ele vem, subiu, descansou, aqui no caso descansou lateral. Olha como ele rompe. Dá uma olhada neste mastro, como ele já replicou. Aqui no caso ele até passou, mas veja que ele já fez um movimento de queda aqui. Mas o alvo foi aqui, ó, o alvo foi atingido. Então veja que a operação aqui deu certo. Qual que seria a entrada? A entrada, ó, deixaria rompendo. Como a bandeira não está muito inclinada para baixo,
deixaria até romper lá o topo do mastro. Ó. A entrada seria em 49,95. Deixaria um stop abaixo dessa linha aqui. Vou traçar a paralela, né? Deixaria o stop aqui em 47,26. E o alvo, calculando esse mastro, ó, jogou para cima. Ah lá, o que deu? Alvo 55,28. E ela atingiu o alvo, tá? Lógico que de cara você vai ter muita dificuldade de bater o olho e enxergar as figuras. Então, o que você tem que fazer? É tentar unir os pontos. Você vai unir esse topo com esse topo, você não vai ficar unindo candle a candle. Une topo com topo, mastro, e com o tempo você consegue enxergar as figuras sem traçar nada. Olha, aqui o gráfico de Sinqia 3, antiga Senior Solution. Essa operação aqui, acho que foi ano passado, eu peguei ela. Olha que bandeira bonita, ó. Ele subiu e ele começou a descansar. E eu comecei a acompanhar quando ele estava descansando. Quando ele fez esse topinho aqui, eu tracei essa bandeira e deixei um preço de compra logo acima aqui, ó. Dá uma olhada como que o preço rompe, ele foi lá em cima, olha como ele voltou para depois disparar. Essa volta aqui é o pullback. Então ele disparou, lembra que nesse dia ele abriu aqui, chegou aí lá em cima, voltou e fechou aqui, certo? Essa volta é o pullback, depois ele disparou. Vamos ver se o mastro replicou inteiro, ó. Olha lá onde foi. Ele foi até mais fácil. A gente pegar esse mastro e só endireitar, ó, ele replicou o mastro, até sobrou um pouquinho, foi até mais para cima, né? Pessoal, voltar aqui no exemplo de Magazine Luiza, esse estudo eu fiz antes de acontecer, tá? Então, na época eu tirei uma foto, aqui, ó. Aqui eu tinha um canal de alta, que seria outro indício que a operação daria certo. Então eu tinha um mastro, eu vi a bandeira e já fiz aqui o meu ponto de entrada, né? Deixei meu stop loss aqui e o alvo lá em cima. Repare que aqui eu tinha um canal de alta. Qual que era o outro indício que ia para cima? O preço está vindo, bate na linha paralela, vem próximo da LTA, volta na linha paralela, aqui no caso rompeu, mas voltou, bateu na LTA, subiu, bateu na paralela e descansou. O meu indício, o que era? Ele estava batendo de novo na LTA, que por si só já indicava que ele deveria voltar para a paralela, com essa figura de bandeira. Então, a entrada e o alvo, que é esse gráfico que eu mostrei, que ó, foi perfeito. Beleza? Então, quanto mais indícios você encontrar, você encontra uma figura de bandeira dentro de um canal, você vai unindo o indício, mais forte fica a tua operação, você fica mais confiante. Beleza? Vamos para a próxima figura. Pessoal, a próxima figura que a gente vai ver é um triângulo, a figura do triângulo, tá? Essa figura é o seguinte, você bater no olho no gráfico aqui, fica difícil identificar o triângulo, mas a gente não vai ficar caçando, ficar olhando e tentando encontrar. O que a gente vai fazer? Eu deixei meu rosto aqui de cara tampando a continuação do gráfico, de propósito. Nós vamos fazer o seguinte, imaginando que a gente está nesse período passado aqui, nós vamos unir os topos, ó. Vamos unindo os topos. Eu costumo deixar passando um pouco. E vamos unir os fundos, ó. Vamos unir os fundos. Quando você faz isso, ó, você tem um triângulo, certo? Pode até exagerar aqui. Você tem um triângulo. O que é o triângulo? O preço vem, ó, ele vai fazendo um zigue-zague e ele vai diminuindo a volatilidade, ó. Então ele vai afunilando. Ele vem afunilando e isso é um triângulo. O lado que ele romper pode ser para cima ou pode ser para baixo. Vamos supor que se ele rompeu para cima, onde a gente arrasta essa linha de baixo, ó, joga no maior topo de cima. Isso aqui deve apontar o alvo nosso. Olha lá como que a análise técnica é.
Olha lá onde a ação está. Então aqui, pelo triângulo, ela já atingiu o alvo. Essa ação, eu acompanhei ela por muito tempo e eu peguei exatamente a compra na quebra do triângulo. Voltando, ó, tá aqui o preço. Vem fazendo um zigue-zague. A gente não vai ficar procurando figura que vai ser difícil de achar. E você, ó, une os pontos. Você viu que ele foi uma, duas, três, une os pontos e deixa. E você vai acompanhando ao longo do tempo. Une os fundos. Opa, tem um triângulo aqui. Quando ele quebra esse triângulo, quando ele rompe, isso aqui pode ser para baixo também, tá? Acontece isso, ó. A gente pega a linha de baixo, replica no topo mais alto. Olha lá, ó, aquele é o alvo. Isso não quer dizer que ele não vai subir mais, a gente não sabe. Mas o alvo, em vista, o primeiro alvo, foi atingido, tá? Onde que é a operação aqui? A quebra dessa resistência do triângulo. Aqui no caso, ó, 25 e... Olha lá, quebrou. Eu não deixo muito perto, porque senão pode dar um falso rompimento. Vai um paviozinho, só uma negociação, pega e volta, né? Então eu deixo um pouco acima, às vezes, se tem esse topinho aqui, eu deixo romper os dois, ó. Olha lá, 25,68 seria a compra, tá? O stop abaixo da linha de baixo, eu não deixo muito perto aqui, por causa que pode haver um pullback, aqui no caso não teve, ele vir pegar o stop e voltar, então eu deixo o stop aqui embaixo. Ó. A gente tem essa região grande de congestão aqui, nessa operação eu deixaria o stop aqui abaixo, em 23,61. E o alvo, como eu falei, jogou. Cadê pegar o ponto mais alto? Ó. Olha lá. O alvo é onde 32 ela até já atingiu. Então esse é o triângulo. Nesse caso aqui eu vou dar um outro exemplo. Quando o triângulo, não necessariamente ele tem que vir acompanhado de um mastro. Mas nesse caso aqui ele veio. Ó. Tá vendo que ele teve esse movimento de alta aqui? Ó, ele veio, ele fez uma bandeira aqui, né? Mas até chegar lá em cima. Vamos ver já um movimento de alta até lá. Olha aqui um exemplo da bandeira. Quando esse movimento ele vem acompanhado de um mastro, a gente fala que é uma flâmula. Então é uma prima da bandeira. Triângulo com mastro é uma flâmula. Esse mastro tende a ser replicado, uma confirmação desse alvo aqui. Ó. Se a gente jogar esse mastro, a gente vê que ainda tem chão. Pelo triângulo, o primeiro alvo foi atingido. Pelo mastro da flâmula, o alvo já foi atingido. Se a gente pegar só esse primeiro movimento, opa, e a gente replicar, a gente vê que está no alvo. Ó. Então a gente pode falar, o cara que entrou para fazer essa operação de curto prazo, giro rápido, o alvo foi atingido. Vou pegar mais um exemplo aqui para poder gravar bem. Por acaso, uma outra ação que eu consegui pegar, um triângulo ascendente aqui. Então, se você olhar com o tempo, fica mais fácil de visualizar. Esse aqui é a Guararapes, né? Ó, unindo o fundo e, aliás, unindo o topo, unindo o fundo. Ó, ele tem um triângulo ascendente. Aqui, nesse caso, ele também tem um mastro aqui, não é bem... O mastro está bem tá quase do tamanho da volatilidade, né? Mas é um triângulo ascendente. Quando ele veio, ele estava por aqui, eu comecei a acompanhar. E eu peguei uma compra nessa região aqui. Se a gente, vamos pegar aqui o fundo, ó, joga no mais alto, está no alvo, praticamente no alvo. Vamos chegar mais perto, ó. Veja que ele foi aqui, ele já fez um movimento mais brusco aqui de queda, ele está no candle de decisão. Então, essa ação aqui eu tenho ela para longo prazo, acredito nela, não fiz para trade. Eu usei o gráfico para entrar nela. Eu não fui entrando, não entrei de qualquer jeito, eu não tinha ela em carteira. Eu queria colocar, se eu já tivesse, talvez eu nem acompanharia gráfico, queria aportar mais quando ela tivesse caído. Então eu usei o gráfico para entrar e vou continuar. Nesse caso, para quem entrou para giro de curto prazo, já está no alvo.
já teria vendido, se fosse para curto prazo, quando ela voltou aqui, ou se não vendeu ainda, eu deixaria agora, pegaria meu stop, que estaria lá embaixo, traria e deixaria aqui. Deixaria o stop nessa região. Caso esse preço não volte, continue subindo, eu vou subir no stop. Quanto mais pegar, melhor. Ou se o preço voltou, tira da operação, você está com esse lucro aqui. A próxima figura é o ombro, cabeça, ombro, é o mais conhecido como o oco, ou ombro, cabeça, ombro invertido. Oco e o oco invertido. O que é esse oco? O que acontece? Ele subiu, deixou um topo, fez um topo mais alto, voltou e fez um topo mais baixo, fez mais ou menos nessa altura aqui. Isso aqui já caracterizou um oco, ombro, cabeça, ombro. Então a gente tem aqui um ombro, né? Cabeça, ombro. O que acontece? Aqui fica um momento de bastante atenção. Essa união desses pontos aqui, ó, a gente chama de reta pescoço. O que é essa reta pescoço? Ela vira um suporte nessa região, onde isso aqui é um grande momento de atenção. Se o preço rompe esse suporte para baixo, a tendência é ele reverter o movimento e vir para baixo. Vir para baixo quanto? O tamanho dessa cabeça aqui é o tamanho que ele deve replicar aqui para baixo. Seria o primeiro alvo. Tá? Vamos ver aqui na prática para ficar melhor entender. Então vamos pegar um exemplo prático aqui, ó. Estou no gráfico de Petrobras, gráfico diário. Batendo o olho assim, com o tempo a gente já identifica esse oco. Mas vamos ajudar aqui, ó. O oco está aqui, ombro, cabeça, ombro. Repara que ele fez um movimento de alta, ele corrige, ele faz um movimento de alta de novo, corrigiu, voltou, deixou o outro ombro e volta. Neste momento que ele estiver aqui, veja que a gente já tem todos esses pontos, a gente pode unir esses pontos aqui. Essa aqui é a nossa reta pescoço. No caso, esse oco, esse ombro, cabeça, ombro, cabeça, ombro, ele está um pouco inclinado, ele não precisa estar 100% reto, mas claramente ele deixa um ombro, cabeça, ombro. Se ele rompe essa reta pescoço, ele tende a rebater essa cabeça aqui para baixo. Então, se a gente medir essa cabeça aqui, ó, vamos lá, vamos replicar ela para baixo. Vamos replicar esse cara aqui, ó. Ele quase deu no alvo. O alvo seria aqui embaixo. Vamos pegar onde ele chegou. Ó, se a gente pegar o paviozinho aqui para forçar um pouco a barra, ele praticamente chegou no alvo. Então, esse é um padrão de reversão muito forte. A gente falou da bandeira, da flâmula, que seriam padrões de continuidade. Já o oco é um padrão de reversão. E de cara, eu não tinha visto, estou vendo agora, dá para enxergar um oco invertido para a gente já ver o outro exemplo. Porque o oco ele reverte de movimento de alta para baixo. O oco invertido, como o nome diz, ele é invertido. Então ele acontece depois de um movimento de queda para inverter a tendência e virar para alta. Por exemplo, olha essa queda aqui, ó. Chegou nesse fundo. Deixa eu pegar um pouquinho mais fino. Aí daqui, ó, ele deixou lá. Veio uma outra queda. Ó. Veja como o gráfico funciona. Chegou aqui, reta pescoço, ó. Quebrou. A operação seria aqui, ó. Quebrou, olha onde ele foi.
Se a gente medir essa cabeça aqui e replicar ela, olha lá, quase, não deu exatamente, mas foi quase. Esse aqui seria o oco invertido. Então, onde que é a operação? Sempre na reta pescoço. Quebrou, é a entrada, deixa o stop abaixo do fundo anterior, o stop loss, e o alvo próximo do tamanho da cabeça aqui que ele replica para cima, ou se for o oco revertendo para baixo, replicando esse movimento aqui para baixo. Esse oco, muitas vezes, vamos ver se a gente acha algum exemplo aqui, ó, outro oco aqui, ó, movimento de queda, subiu, queda, reverteu. Muitas vezes ele vem acompanhado ainda de uma bandeira, que seria para confirmar, mesmo. Vamos ver se a gente acha um aqui. Ó, ele fez aqui o oco, repara aqui, ó, quando ele está subindo, ó, se a gente joga essa linha aqui, ó, dentro do oco, isso aqui é uma bandeira. Olha como ele está replicando. Nesse caso, ele não foi tão brusco o movimento para alcançar esse alvo. Mas veja que ele foi para cima. Ó, mais longo prazo, ó, ele bateu o alvo lá em cima. Beleza? Vamos ver se a gente acha outro exemplo aqui. Vamos pegar esse exemplo aqui de Odontoprev, ODPV3, gráfico diário. Aqui vamos dar dois exemplos de uma vez. Um exemplo onde o oco funcionou, mas não atingiu o alvo. Ó. Essa ação eu acompanho de perto, eu tenho em carteira, já falei dela em outro vídeo. E então a gente gosta de falar que a gente força a barra para enxergar o oco. Se a gente pegar esse movimento aqui até aqui em cima, ó, desconsiderar que ele ficou de lado, a gente pega num fundo, a um topo lá, ó, veio. Esse aqui seria um oco, né? Ó, em Odontoprev. Opa, pera. Neste momento aqui, seria reta pescoço. Só que ele não quebrou. Aqui ele voltou, né? E ele falhou. Porém, dá uma olhada nessa inversão aqui, ó. O gráfico está caindo, certo? O preço vem caindo. Vamos pegar desse movimento, ó. Pegou aqui, subiu, deixou o fundo, subiu aqui, ele está muito simétrico. Ó, um paviozinho lá embaixo. Olha isso. Subiu. Quando esse preço estava neste momento, o que eu fiz na época? Eu já tenho ele em carteira e é uma ação que eu tenho para longo prazo. Opa. Eu tracei essa reta pescoço aqui e fiquei esperando romper. Eu fiz uma operação, um trade nela, onde eu entrei numa compra, peguei um dinheirinho de caixa, não era dinheiro de aporte. Eu fiz uma compra exatamente nesse ponto aqui. Ó. Qual que era o meu alvo? O meu alvo era isso aqui. Ó, vou rebater. Eu juntei dois fatores para o alvo. O tamanho da cabeça do oco invertido com esse ponto de resistência aqui. Eu saí da operação exatamente aqui. Ó. Quando ele fez esse candle de indecisão, né? Ele fez o candle de indecisão, ele abriu no próximo dia aqui em cima, eu já colei meu stop lá e já saí da operação. Então eu peguei o lucro desse movimento aqui. Tá? Poderia ter deixado, ó, fez uma outra, olha como ele faz uma outra bandeira. Ele vem, ele faz uma bandeira aqui. A gente começa a enxergar depois, figura em tudo. Ó. Se você pega esse movimento por completo, ó, isso aqui é uma bandeira. Olha como ele quebrou.
Então, qual que é o alvo dele? A próxima resistência aqui em cima, já está praticamente no alvo, olha como ele já corrige. Então, a análise gráfica, quando você começa a juntar os elementos, quanto mais elementos você junta, mais forte fica seu estudo. E nesse caso, a Odontoprev aqui foi bem legal o aprendizado. Olha lá, já tá no alvo. Qual que seria o próximo agora, vai? O que eu vou esperar acontecer? Esperar ela andar de lado aqui. Eu imagino que ela deve andar de lado. Para quebrar essa resistência grande aqui, ó. Ela tem essa grande, essa baita dessa resistência aqui, ó. Eu imagino que ela anda de lado para romper topo histórico e continuar subindo. Beleza? Acho que ficou claro a parte do oco e o oco invertido, hein? Qualquer dúvida, vai deixando nos comentários aí que a gente responde. Pessoal, a próxima figura vai ser o W ou fundo duplo e o N ou topo duplo. Um é o inverso do outro, tá? O que é isso? Imagina que a ação vem caindo, o preço vem caindo, né? E aí ela deixou um fundo e, como o nome diz, deixa um W. O que eu faço? Esse movimento eu conheço, eu não conheço daqui para frente. Eu traço a minha reta mais para baixo aqui, né? Pega esse fundo, traço a minha reta pescoço aqui. Se romper para cima, ela tende a replicar o movimento da perna anterior. Então o gráfico está vindo e fez esse movimento de queda. O alvo é a perna anterior. Normalmente esse W é muito comum ele vir acompanhado de uma bandeira. Ele faz isso, faz o movimento de queda, sobe, voltou. Nessa reta do pescoço ele anda de lado, fazendo uma bandeira. Isso aqui dá uma confiança enorme de entrar, né, na quebra dessa bandeira para pegar o alvo lá em cima. Vamos ver um exemplo prático aqui. Eu lembro de uma operação antiga, 2018, eu acho que foi em Burger King, BKBR3. BKBR3, acho que é isso mesmo. Vamos ver se eu lembro. Aqui, ó. Olha aqui, essa operação foi bonita. Olha como o preço veio caindo, né? Ó, deixou um fundo. Ele veio, deixou um topinho aqui e deixou um fundinho aqui. Quando ele subiu, ó, chegou aqui, a gente traça essa reta pescoço. E qual que é o alvo? Alvo principal? A perna anterior, ó. Então, o alvo dessa operação foi aqui. Só que na época me marcou muito essa operação, porque eu saí 100% no alvo. Foi muito legal. Dá uma olhada. Peguei essa perna, ó, replicou. Veja que ela bate no alvo. Deixa eu aumentar aqui, ó. O jeito que bateu no alvo, olha como ele já corrigiu de novo. Olha como ele já corrigiu de novo. Então, na época, eu saí muito no topo aqui, nos 16, 35, 36, para depois corrigir. Lógico, depois a operação acabou aqui, aí continuou subindo e tudo mais. Aí já reverteu, ó, fazendo outro W e indo embora. Mas essa operação aqui ficou muito marcada para mim na época com esse fundo duplo ou W. Pessoal, encontrei aqui um exemplo, ó, em Petrobras, Petro 4, de um topo duplo, ou M. Veja que o movimento subiu, deixou um topo, caiu, deixou outro topo, deixou um fundo aqui, um topo. Quando o movimento chegou aqui, é hora de traçar e analisar. Rompeu para baixo, ele tende a replicar o último movimento. Ó. Veja que ele bate e ele até veio mais do que o... Olha, ele veio aqui no alvo. Ó. Olha o alvo aqui, o último movimento. O alvo está aqui. Né? Se você reparar, ó, quando ele atinge o alvo, pode ver que ele volta a subir. Então, para o cara que está na operação, ó, se ele deixou no alvo, ele já saiu da operação aqui. Ele não precisou trazer o stop
aqui para cima para sair perdendo um pouco. Um cara, neste caso aqui, gente, estou falando da operação, um cara que fez uma operação vendido, tá? Como ele é queda, tem que ser uma operação vendido. No canal já deve ter, se não tiver, logo a gente vai falar sobre o que é uma operação vendido. Basicamente você vende sem ter, né? Eu não tenho, por exemplo, Petro, vendo aqui sem ter e recompro mais barato aqui. Se a operação der errado, eu vou ter que recomprar mais caro, eu assumo o prejuízo. Beleza? Vamos ver aqui quais seriam as entradas, tá? Para poder, num tipo de operação dessa. Bom, a entrada eu falei depois da reta pescoço, aqui seria o preço de venda, né? O meu stop estaria acima dos topos, duplo aqui, ó. Então deixaria o stop lá em cima. É um stop um pouco caro. Qual que foi a operação na época? A compra foi logo que quebrou, ó, 13,99. Eu não lembro exato, mas eu devo ter deixado em 14,01 aqui essa compra. Né? Ó, rompeu lá 13,98, devo ter deixado em 14,01. O stop abaixo dos dois fundos está aqui em 12,69 e o alvo no movimento anterior em 16. Beleza? Quando você faz assim com o gráfico fica mais nítido. Aqui para essa explicação peguei aqui, mas eu devo ter pego aqui na época. Olha como ele faz o W aqui. Beleza, gente? Vai deixando dúvida no comentário aí. Vamos seguir. Próxima figura, vamos falar do diamante. É uma figura mais rara de a gente ver, mas pode acontecer. Ela é bem mais utilizada. O pessoal que faz day trade usa gráfico de 1 minuto, 5 minutos, é mais comum aparecer. No gráfico diário não é tão comum. Eu não lembro de cabeça no gráfico diário ter visto. Eu lembro de gráfico de 1 minuto, quando operava índice, que ela costumava aparecer. O que é o diamante? Vamos pegar aqui meu paint brush. Lembra que no triângulo ele vai perdendo volatilidade, né? Isso aqui no triângulo. Ele vai perdendo a volatilidade e ele forma o triângulo. No diamante é o contrário, ele vai fazendo um alargamento, ele vai ganhando essa volatilidade. Opa! Ele vai ganhando volatilidade no preço, né? Então você imagina o seguinte, ele começou a fazer um alargamento, o que a gente aconselha é não operar no alargamento, porque você não consegue, ele fica volátil, aumentando, você não consegue fazer um estudo legal. Se você unir os topos, ó, ele alargou, ele é um triângulo ao contrário. Se logo depois disso ele faz um triângulo, ó, no meu caso aqui ficou torto, mas é o que acontece no gráfico, não fica tão simétrico, tá? Você tem um diamante, ó. Esse tamanho aqui do lado esquerdo, filho, para ser um diamante legal, tem que ficar mais ou menos do mesmo tamanho do lado direito, tá? Então ele vai fazendo, vai aumentando a volatilidade, chega um momento que ele começa a diminuir de novo, ele fez um triângulo ao contrário, a gente chama o megafone, né? Que tá vendo? Ele vai fazendo um alargamento, depois ele vai fechando um triângulo. Isso é um diamante. Deixa eu ver aqui se a gente acha algum exemplo legal do diamante. Espera aí. Pessoal, procurei exemplo no gráfico e como eu estou gravando no final de semana, a minha plataforma, o mercado é fechado, a plataforma fica limitado buscar para trás, né? Então eu não consegui achar um exemplo real do diamante. Mas para vocês entenderem, imagina em candle, né? Vai subindo, descendo, fazendo esse movimento, ó, vem fazendo um alargamento, depois começa a fechar como se fosse um triângulo. Você traça
os topos, traça os fundos, tá vendo? Traçou o topo. Isso aqui pode ter vários fundos topos, quanto maior, quanto mais longo, melhor para visualizar. E você vai ver que você tem um diamante. Onde que é a operação? É para onde quebrar, tá? Independente de como ele está vindo, vamos supor que o preço está vindo lá de cima e fez isso aqui. Se ele romper para cima, ele vai tender a igualar aquela perna que está vindo lá de cima, como se fosse o W que chega lá repete o movimento anterior. Se ele quebra para baixo, ele dá uma continuidade. O diamante tem essa característica, ele pode tanto reverter quanto dar continuidade. Esse alvo aqui, esse movimento, tem de ser o mesmo da perna anterior. Então, se ele está vindo de baixo, por exemplo, entrou no diamante, ele pode reverter até esse alvo ou replicar esta perna aqui, tá? O diamante, igual eu falei, ele é muito mais utilizado no mercado do índice futuro, ou o pessoal que opera ação mesmo, no day trade, gráfico de 1 minuto, 2 minutos, é mais comum aparecer. Mas é uma figura rara, mas acontece. Acontece e quando acontece, a operação dela é bem forte, tá? O preço de entrada, só para ver onde que seria, é na quebra, igual aconteceu no triângulo, com um stop abaixo da outra linha. Se você deixar o stop muito próximo, ele pode fazer o pullback, pegar teu stop e continuar o movimento, tá? Para baixo, mesma coisa. A venda, pá, a venda logo que rompe para baixo, com o stop acima da linha de cima. Alvo, replicar a perna anterior. Beleza? Tá entendido? Esse talvez possa dar mais dúvida, deixa aí no comentário que eu tento responder. Tá ok? Vamos lá, vamos para frente. Pessoal, a última figura gráfica que a gente vai aprender chama deriva. Essa figura é uma figura de reversão, tá? O que a gente tem que tomar cuidado? A deriva, ela é muito confundida com bandeira. E aí, por que tem que tomar um baita de um cuidado? Porque a bandeira, ela é uma figura de continuidade. O cara vai entrar numa compra, se ela estiver subindo, vai entrar numa compra para subir, e se ela estiver caindo uma bandeira de baixa, acho que eu não comentei na hora que eu falei da bandeira, se o movimento estiver caindo e ele faz uma correção simétrica, é uma bandeira de baixa para quem vai operar vendido. Então, é uma figura de continuidade. Toda figura ela funciona para cima quanto para baixo. A deriva, vou reforçar que tem que tomar cuidado, porque a deriva é o seguinte, ela parece muito com a bandeira, só que ela reverte. Imagina que eu estou com um preço aqui, fez o mastro, tá? E deixa eu pegar aqui o verde para traçar a bandeira está aqui, ou corrigindo, ou de lado, então essa aqui é a bandeira, beleza? Que a gente aprendeu. Vou pegar um vermelho aqui para traçar a deriva. A deriva, o que ela vai fazer? Ela vai fazer esse movimento. Ela é um movimento para cima, tá? Deixa eu apagar essa bandeira aqui. E por que tem que tomar cuidado? Muita gente acaba confundindo a deriva com bandeira. E o que acontece? Qual que é o movimento de deriva? A deriva ele vem, imagina que o candle está aqui, ó. Né? Então, os candles fez esse movimento. Né? Então, ele fez esse movimento. A deriva, você traça os topos, lembra que o candle veio aqui da alta, e você traça a paralela aqui, ó. Lembra que eu falei que a deriva é um movimento de reversão? Então, o candle ele está subindo aqui. O que acontece? Se ele quebrar essa linha,
é queda. Se ele quebrar essa linha, é queda. Ele tende a voltar no início do movimento que deu o início máximo dessa deriva. O pessoal confunde muito, deixa a compra aqui, ó. Ela vem, a deriva, o preço vem, pega essa compra dele e depois o candle desaba. Então não pode confundir a deriva com a bandeira. Principal característica, a bandeira subiu, corrige lateralmente, nunca corrige para cima, tem que ser lateral ou com queda, porque ela está descansando, e replica. A deriva sobe, e como o nome diz, só lembrar do nome, vem com força, sobe com força, e aí acabou a gasolina, o carro está subindo com força, acabou, ele continua subindo no embalo. Só que na hora que esse embalo acaba, ladeira, é queda, volta tudo. Esse aqui acontece bastante, eu vou pegar um exemplo aqui, acho que vai ficar bem claro, tá? Pessoal, para ganhar tempo eu já tracei aqui, olha um exemplo de deriva em Petrobras. Ó, gráfico diário subiu forte, ó, uniu os topos, uniu os fundos. Veja que quando rompeu, e nesse caso aqui dá até um exemplozinho de pullback, ó. Ele rompe, ele tenta fazer um pullbackzinho aqui, né? E depois, olha aqui, como eu falei, ladeira. Subiu, fez um embalo, né? Subiu com força. É só lembrar do carro que sobe um morro com bastante força, acaba a gasolina, ele continua subindo no embalo, mais devagar. Quando acaba esse embalo, é ladeira, tá? Então, só para ficar clara a diferença de deriva e de bandeira. Aqui, ó, olha a bandeira, aqui é bandeira. Corrija, ó, caindo, para poder retomar o movimento, certo? A deriva não, a deriva ele corrige, ele perde a força, na verdade. Você pegar, esse aqui não está tão claro, não está tão claro, mas olha, subiu, olha como ele continua subindo. Ó, se eu pegar a paralela dos candles, ele 3 candles forte e aí ele sobe mais fraco. Ó. Perdeu essa linha aqui, é queda. Então essa é a deriva. Para baixo funciona a mesma coisa. Para baixo, aqui um exemplo de deriva bem legal. Ó, caiu com força. Deixa eu pegar. Na semana que vem eu vou estar instalando uma outra plataforma que esse gráfico aqui fica ruim de ver. Ó. Olha como ele caiu com bastante força e depois ele cai com menos força. Olha quando quebra, ó, reverteu. Ó, aqui não dá para usar o exemplo do carro, mas ele reverte a mesma coisa. Ó, caiu com força e aí ele começa a cair mais com menos força, mais fraco. Ó. Quando ele quebrou a linha, reverteu, deu uma porrada para cima. Ponto de entrada, a quebra da linha. Neste caso aqui, ó, quebrou, olha lá, R$ 25. Qual que é o ponto de stop? Aqui traça paralela, é se perder a linha paralela. Ou, se ele quebrou aqui, deixa o stop atrás do que é no anterior. Seria 24, 22. O alvo, nesse caso, é a pernada anterior. Eu pegaria essa perna aqui, replicava, tá vendo? Ele até passou um pouquinho, mas seria o alvo. Beleza? Pessoal, resumindo então, só recapitular aqui, fazer um resumo. Ó. Na bandeira, subiu, descansou lateral ou corrigindo um pouco o preço. Preço de entrada logo acima, preço de stop abaixo da paralela.
e o alvo praticamente o máximo anterior, que é o stop gain. O oco, nesse caso aqui o oco invertido, né, ele funciona também como oco para queda. Esse aqui é o oco invertido, vem o movimento numa queda, deixou o oco invertido, a entrada logo após romper a reta pescoço, stop loss abaixo do fundo anterior, stop gain deve ser a replicação dessa cabeça juntamente com o início do último movimento de queda. Juntando esses dois fatores, se estiver coincidindo, as chances são fortes. Triângulo. Então, estou com o triângulo aqui, rompeu, é a entrada, stop loss abaixo da paralela da linha traçada nos fundos, stop gain, pega a linha de fundo, rebate essa parte da linha acima do início do triângulo, onde deu é o alvo, é o stop gain. Então, pessoal, vai ficando por aqui. Ficou longo, né? Sei que ficou longo essa aula de setup, mas não tem jeito, não dá para explicar correndo. E tem muitos detalhes ainda que seria ideal estar entrando, mas aí a aula ficaria com 10 horas, ficaria muito cansativa. Mas espero que tenha dado uma clareada essa série de análise técnica, de como os gráficos funcionam, de como a gente pode usar o gráfico a nosso favor. Mas eu queria deixar um alerta aqui, que é o seguinte: bolsa de valores, o pessoal escuta falar de bolsa, já pensa no gráfico, eu canso de repetir, quem vier para a bolsa com ganância, achando que vai fazer essas operações aqui de day trade, curto prazo, vai colocar dinheiro aqui e vai ficar rico, a chance dessa pessoa quebrar é enorme, tá? A bolsa de valores é muito boa para acúmulo de patrimônio, comprar empresas boas, focado no longo prazo, focado em dividendo, para a gente poder acumular patrimônio e fazer uma aposentadoria saudável. Mas é bem legal a parte técnica, dá para ver que o gráfico funciona assim, mas tem que tomar cuidado. Beleza? Se vocês gostaram dessa minissérie aí de análise gráfica, análise técnica, deixa nos comentários aí se vocês já chegaram a fazer alguma operação olhando o gráfico, vocês estão se entenderam a parte de gráfico, o que vocês preferem, se gráfico ou análise fundamentalista. Deixa no comentário, deixa um like, compartilha o vídeo aí, vamos fazer esse canal crescer. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui, até mais.